natural, está lá em cima. Segundo, carnal. E terceiro, espiritual. Essa Schaeffer, Francis Schaeffer, em uma obra que ele escreve sobre o homem espiritual, ele dá muitas características dele. Mas a própria Bíblia, ela fala dessas três naturezas, ok? Não são três homens, são naturezas. Primeira, nós temos a natureza o quê? Natural. O apóstolo São Paulo, vamos lá, para 1 Coríntios 2, a partir do verso 14. Vamos lá, só para vocês terem uma ideia. Quem já encontrou aí, já pode ir lendo aí. Como é que diz? 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem o quê? Natural. O homem natural. Então perceba, a primeira coisa é que esse homem natural, ele é um homem que nasce da barriga da mãe, que tem o seu processo biológico, que é o homem normal, é o homem que vem para esta vida. Esse homem natural, ele não compreende nada do que é espiritual, ok? É aquela pessoa que não tem Deus, ele é o ateu, é o agnóstico, é o panteísta, e ele vai tendo as suas ideias sobre Deus, sobre a vida, mas ele não tem nada de espírito. Ele pode ser chamado de espírito porque ele foi feito por Deus. E ele tem tanto a parte material como a parte espiritual. Por isso que ele é chamado de espírito, não no sentido de que ele tenha comunhão com Deus, mas que ele tem o sopro de Deus nas suas narinas. Gênesis 2:7, não é isso? Soprou em suas narinas o fôlego. Esse homem natural, ele não entende nada do que é espiritual. É nesse nível aqui que estava Nicodemos. Vamos lá para João 3:3, depois 3:5. Vamos lá, rapidinho. Leia aí. João 3:3. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. 3:5. Isso. Jesus respondeu: na verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Pronto, Nicodemos aí estava como? Um homem natural. Me veja aí Mateus 18:3. E aí depois 1 Coríntios 3 primeiro. Vamos lá, rapidinho. Hoje nós vamos aqui vagarosamente para a gente chegar aqui nesse estado. Vamos lá. Mateus 18:3. Isso. E disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, Sim, de modo algum entrareis no reino dos céus. Essa criança, Jesus não estava tratando aí sobre a questão da natureza pecaminosa da criança. Ele estava tratando da simplicidade, que a criança não tem discernimento, não tem compreensão. Então tudo para uma criança é natural, é simples, porque ela está pedagogicamente em um processo de desenvolvimento. Vocês entenderam? Inclusive Jesus Cristo, quando vem para esse cenário, ele vai ter um desenvolvimento natural, que vai envolver as três fases. Vamos lá para Lucas 2:52. É porque a gente vai mexendo e o Espírito Santo vai botando e eu vou lembrando. Eu não anotei isso aí. Vai. Isso. E crescia Jesus em sabedoria. Primeiro ele crescia em sabedoria, estatura e graça para com Deus e os homens. Aí ele tem 3 níveis de crescimento, não é isso? E aí você vê que ele crescia fisicamente, não era assim? E ele crescia na graça diante de Deus para com os homens. Note que Nicodemos é natural. O ser humano, quando ele cresce, quando ele vem para esta vida, ele é um ser simplesmente o quê? Natural, despido de qualquer mistério. Inclusive, a própria vida filosófica e sociológica, quando você vai lá para os primórdios da filosofia, você tem a questão que era explicada como uma resposta para o anseio da vida humana, o que era chamado de mito.
Mito fábula, mito verdade, que são dois tipos, que eles diziam que eram narrativas para explicar a esse homem natural como se deu o desenvolvimento da vida, do mundo. Vou dar um exemplo do mito fábula. O mito fábula está chovendo porque o deus grego está mandando chuva. Esse carrinho anda porque a fada está empurrando ele. Mito fábula. Como o homem não tinha, eles diziam isso, como o homem não tinha tanta inteligência, a primeira narrativa mitológica, fábula, ela foi necessária. Mas aí vem um mito ciência, um mito verdade. Aí já se diz que esse mito, ele servia para dar algumas respostas para o anseio do ser humano. É nessa perspectiva que um teólogo denominado Rudolfo Bultmann, ele diz que há coisas na Bíblia que precisam ser desmistificadas, desmitologizadas, para trazer uma nova linguagem para o mundo científico. Olha aí a ideia. Ou seja, aí eles vão dizer que Gênesis 1 até o 10 é mitológico, que aí eles vão inventar e seguir alguns mitos da lenda babilônica, que eu não vou tratá-los aqui. Só que o Deus que criou Adão, ele não criou um Adão bobinho, um Adão que a fada ia dizer para ele. Deus criou um homem inteligente, Deus criou um homem já formado, como também uma mulher formada. É tão tal que a mulher era tão formada que enganou o homem. Não é assim? Então, perceba que Deus não fez ninguém bobinho. Muita gente crê no mito da caverna, crê no homem, como é o nome lá? Do período neolítico, paleolítico, né? Crê no homem da caverna, mas não crê no homem da Bíblia. Vocês já observaram isso? Então, aqui está o homem em um processo natural. Esse homem no processo natural, ele vai sendo criado, como dizia o filósofo. Aqui o homem natural, ele é como uma tábula rasa. Como era o nome dele? John Locke dizia que o homem era uma tábula rasa e ele vai como um papel em branco sendo acrescido a ele, inteligência, conhecimento. Aí você tem um empirismo nesse processo todo. O certo é que o homem natural, ele não tem nenhum conhecimento dos mistérios de Deus. Aí o próprio Jesus disse para Nicodemos, olha, tem que nascer de... Então esse homem aqui, ele é criatura. Não é isso? Ele foi feito o quê? Criatura de Deus. Ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Mas separou-se de Deus. Então ele tem aqui simplesmente o que é natural. No momento em que o homem peca, ele recebe o quê? A natureza carnal. Essa natureza carnal, nós temos que analisar ela com muito cuidado. Quando Adão peca, ele recebe aquilo que é a natureza carnal, chamada por nós de pecado original. Então, quando o homem desobedece a Deus, Deus o havia feito na pureza, Deus o havia feito em um estado perfeito, ele desobedece a Deus e entra para esse segundo estágio, que é o carnal. Só que ele recebe essa natureza carnal e ele tem esse ato de potencialidade dentro de si. Porque é muito importante a gente olhar para o lado carnal. Vou fazer uma pergunta aqui, filma aqui a cara deles. É uma aula, todos têm que participar. O homem carnal, vamos analisar, ele tem uma natureza decaída, não é isso? Ele tem a natureza decaída. Charles Finney, ele diz uma coisa interessante, ele é carnal. Mas tem homem carnal que é um bom pai? Tem homem carnal que é um bom esposo? Tem homem carnal que é um bom marido? Tem homem carnal que tem caráter? Ele tem caráter, ou sim ou não? Então, quando ele está nesse nível que eu estou falando, ele é um homem carnal, mas é um homem que tem moral, é um homem que tem respeito, é um homem que tem princípios. Ele tem a natureza carnal dentro de si, mas ele não adultera, ele sabe que adulterar é pecado, ele sabe que mentir é errado. Então, por que ele faz isso? Porque ele tem dentro de si esse sopro de Deus. Ainda que ele não seja crente... Rapaz, eu quero explicar tudinho hoje para vocês. Ainda que ele não seja crente, mas ele tem os princípios bons. Por quê? Porque foram soprados por quem? Por Deus. Ele pode ter uma perfeição, só que essa perfeição dele é mantida pelo caráter dele, pelo esforço dele, pela tradição e pela boa construção familiar. Não é assim?
Toda boa construção familiar, bons princípios, boas ordens, compromisso nos negócios, os princípios morais e éticos, cívicos. Então, quem não se lembra da moral e cívica? Eu estudei isso naquela época. Hoje não tem mais. Era bom botar isso aí de novo. Né? O SPB, eu estudei tudo isso naquela época, tinha. Hoje não tem mais. Então, aqui está o carnal, que é um carnal, eu diria, ele é um carnal, mas ele tem os bons princípios de ética aí. Agora tem um carnal depravado. Entenderam agora? 3 homens. Aliás, 3 naturezas. Vamos lá? Natural, carnal e espiritual. Prestem bem atenção. O natural é aquele que não tem nada dos mistérios de Deus. O carnal, ele tem 2 níveis. Qual é o primeiro nível? Vamos dizer carnal moderado, né? E o carnal depravado. O carnal depravado. Agora eu vou começar bem aqui. O carnal depravado é aquele carnal que depois que ele conhece a verdade, ele sabe dos princípios bíblicos, mas ele diz, eu quero é ser sem vergonha mesmo. É deliberado, é o carnal. Tem carnal que sabe que é pecado, ele não é crente, ele sabe que é pecado adulterar, mas ele adultera na frente da esposa dele. E olhe bem, tem irmão que fica, meu Deus do céu, pastor Ciel, e esse mundo está depravado, é porque Deus deixou agora ele se depravar. Pastor, e eu já li aqui, vamos lá, Romanos 1, eita rapaz, a Bíblia diz, tendo conhecimento de Deus, olha aí o depravado, vai, é o 18, né? Vamos começar pelo 18, né? Olha aí, vai. Porque do céu se manifesta a ira de Deus, sim, sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Isso. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Isso. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Olha o 24. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu próprio corpo entre si. Então, deixa eu dizer, tu é pregador do Evangelho, é, meu irmão? Tu é pregador do Evangelho, tu é um homem de Deus, você é a mulher de Deus, então preste bem atenção. O depravado moderado, ele ainda tem os bons princípios, ele tem a moralidade. Agora, o depravado, como foi que eu disse? O carnal moderado e o depravado. O depravado é aquele que já conheceu, é aquele que teve a palavra, mas ele quer andar nos piores atos pecami. E Paulo está dizendo, o que de Deus se manifestou, eles conheceram, mas como não quiseram, Deus os entregou às piores paixões. São primeira a Bíblia chama de escrachado, né? Isso. O rechaim. E ainda tem mais, é verdade. E ainda tem mais, irmão César. Quando você vê lá, o Davi diz, não se detém, nem anda e nem se assenta. Preste bem atenção, que esse homem natural, vamos ver bem aí, pode ler aí, 2 Coríntios, aliás, Romanos 15, 27. Vamos lá. Depois 2 Coríntios 10, 4. Vamos lá. 15, 27. Isso. Isto lhes pareceu bem como devedores que são para com eles. Porque se os gentios foram participantes de seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Pronto, aí é o natural, né? Assim, é as coisas naturais. Agora vamos lá para a palavra de Deus, 10:4, 2 Coríntios 10:4. Vamos lá. 10:4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Pronto, agora 1 Coríntios 3:3. Aí a gente vai fechar aqui o assunto. Vamos lá. 3:3.
1 Coríntios 3:3. 3:3. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Então você veja que o carnal depravado, ele tem uma revelação, ele tem um conhecimento. O crente, está filmando direito? Bota aqui. O crente que diz que é crente, mas ainda no meio dele tem briga, contenda, desavença. Paulo diz que ele tem um conhecimento da Bíblia, e se ele age assim, ele é um carnal depravado. Não sou eu não, é a Bíblia que está dizendo aí. Então vem o terceiro homem, aliás, a terceira natureza, qual é? Espiritual. A natureza espírito, 2,15. Vamos lá de 1 Coríntios. Eita. 15. 2,15, vai. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. O homem espiritual, ele tem três coisas. Em primeiro lugar, se você ver esse homem espiritual, ele tem discernimento das coisas de Deus. A segunda coisa, um homem espiritual, ele sabe usar os dons que Deus concede a ele. E em terceiro lugar, o homem espiritual tem a natureza de Cristo implantada nele. E qual é a natureza de Cristo? O fruto do Espírito. Ok? Então você tem aqui essas três colocações que nós estamos falando. Fechou? Já está lá. Porque eu comecei aqui os dois tipos de homens, só tem dois: o carnal e o espiritual. Então pronto, se você não atentar para isso aqui, você não vai compreender mais nada sobre isso. Esse homem espiritual, ele tem discernimento, ele sabe fazer uso dos dons, e um homem espiritual, ele só procura a unidade do corpo de... Homem espiritual não procura bagunça, homem espiritual não procura desavença, homem espiritual não procura briga, homem espiritual não procura discussão, homem espiritual não procura gritaria, homem espiritual não procura guerra, homem espiritual não incita o ódio, homem espiritual não incita a inveja. Homem espiritual, ele quer a unidade do corpo de Cristo. É só isso. Se tu não é espiritual, e olha para cá, não tem esse negocinho de dizer, olha, o irmão, ele ainda está. Se tu fores espiritual, tu tem essas três características: saberá discernir as coisas. Qual é a segunda? Saberá fazer uso dos dons de Deus. E a terceira? Não, a terceira é que quer ver o corpo em unidade. Aonde é que um homem de Deus quer bagunça, rapaz? Aonde é que uma santa de Deus, ela quer briga na igreja? Aonde é que um pastor de Deus, ele quer criar polêmica na internet? E aí vai.